Bom dia a todos. 5 minutinhos atrasado, porque a gente depende da tecnologia e nem sempre ela funciona do jeito que a gente gostaria. E eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão assistindo via Facebook e as que provavelmente vão assistir depois no YouTube. Que tenhamos um dia abençoado, que eu consiga ser intuída a passar para vocês aquilo que eu me propus. Eu vou iniciar a Lígia, que faz parte da diretoria da casa. Ela nos presenteia todos os dias com algumas mensagens, ela que faz esse trabalho de divulgação da casa. E hoje ela colocou uma oração, e eu gostaria de iniciar com ela, que é o significado da Páscoa. É a capacidade de processar nosso autoconhecimento para deixar que o melhor que existe em nós desperte nossa essência divina. Para sermos moralmente melhores, cheios de esperanças no bem, com nossa fé fortalecida, deixando o amor borbulhar dentro de nós. O amor a nós mesmos e ao nosso próximo deve ser sempre nosso objetivo, nos pensamentos e nas ações, e que possamos exercitar o perdão para nós e para os que caminham conosco. Eu queria só fazer, antes de iniciar, essa minha exposição eu já venho sendo intuída dela desde o ano passado. E eu venho fugindo um pouco do Zé, da agenda de exposições do Zé. Toda vez que ele fala, quando que você vai fazer? Eu falo, deixa para o mês que vem, a hora que precisar. E essa exposição, na realidade, ela estava marcada para o dia 22, que foi o dia que a gente iniciou a nossa quarentena. Eu ainda brinquei com o Zé, falei, nossa, Zé, estou livre. Mas nada é por acaso. E aí, quando ele falou, aí ele me falou, Rô, nós vamos fazer as exposições ao vivo e tal. E ele falou, você não quer fazer a sua? Eu falei, vamos. Depois que eu falo, vamos, aí eu fico brigando comigo, falando, meu Deus do céu, como que eu vou fazer palestra? Como que eu vou? Não tenho conhecimento. E aí eu sempre falo que eu assisto tantas palestras de Haroldo, de Rossandro e outras tantas aí, eu falo, quem sou eu, né? Mas nada é por acaso. E aí, essa semana, conversando com uma pessoa que eu estava super insegura, ela falou assim para mim, deixa de achar que você é igual aos outros, seja você. Eu falei, então tá. E aí, montei e tal, e a hora que eu estava montando, eu fui olhar o calendário, eu falei, nossa, domingo é domingo de Páscoa. E como é que eu vou falar de resiliência e resignação e não vou falar de Páscoa? E aí, como a espiritualidade é muito rica e muito sábia. E eu coloquei Páscoa na pesquisa do Google e eu encontrei uma mensagem do Haroldo que eu gostaria de dividir com vocês sobre o que é a Páscoa. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito.
É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles. E no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês
da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Eu acho que dava para eu encerrar e ir embora depois dessa. Essa é a minha mensagem para vocês para o dia de hoje. Amor. É amor. Essa exposição do Haroldo, se eu não me engano, tem 5 anos. Não foi feita agora. E olha o tanto de verdade e de atual que ela tem. Então vamos agora para o assunto que a que eu me propus, que eu acho que tem tudo a ver com o que ele acabou de falar e tudo a ver com o momento que a gente vem atravessando. Eu vou falar um pouquinho de resiliência e resignação. Eu vou começar aqui. Eu vou começar com resiliência. A resiliência começou, uma palavra que, na realidade, começou com a física, a ciência, tá? Que ela se refere, na física, ela se refere à propriedade de que são dotados alguns materiais, de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse sem ocorrer ruptura. O que significa isso? A gente pega, que nem tem aqui o exemplo da mola, da esponja, do copinho plástico. A mola a gente faz uma pressão, se você parar de fazer pressão, ela retorna.
Lógico que isso tem uma quantidade de pressão parecida. Esponja, a mesma coisa, o copinho, a mesma coisa. Então, resiliência é aquilo que, até o quanto um material aguenta uma energia, uma pressão. Dentro da natureza, ela também tem também é resiliente. Pode ser definido como a capacidade de recuperação de um ambiente frente a um impacto, como, por exemplo, uma queimada. Logo, o bioma cerrado costuma apresentar uma grande capacidade de resiliência após uma queimada. O que significa isso? A Terra é sábia. Quando a gente para de exercer pressão nela, por alguma maneira, ela retoma. Eu vou dar alguns exemplos com o que a gente está vivendo agora. Eu acho que vocês devem ter visto algumas imagens dos rios. Eu fiquei encantada. De Veneza, que com o isolamento pararam de circular as gôndolas e os rios ficaram limpos. Se a gente olhar hoje o céu, quem tem a capacidade de repente, parar e olhar, o céu está limpo, o céu está azul, nós estamos tendo menos poluição, então é a natureza sendo resiliente. Nós paramos de exercer as energias não benéficas, ela retoma. Atualmente, a resiliência é utilizada no mundo dos negócios para caracterizar pessoas que têm a capacidade de retornar ao seu equilíbrio emocional após sofrer grandes pressões ou estresse. Ou seja, são dotadas de habilidades que lhes permitem lidar com problemas mantendo o equilíbrio emocional. Vou voltar um pouco ao que a gente está vivenciando. Tem um monte de gente se adaptando a tudo que o corona, a Covid vem fazendo com vários empresários. Alguns estão trabalhando, outros não estão, outros estão se reinventando e estão se adequando. E isso é resiliência, e estão tentando pelo menos, né, manter o equilíbrio com tudo que está acontecendo. A minha pergunta é para vocês que estão assistindo, vocês são resilientes? Primeiro, a gente se adapta fácil às mudanças? Quem que está feliz aí em ficar em casa? Quem que está? Ninguém está, né? Tem gente que está, tem gente que não está. Qual é o nível de estresse? Eu me estresso facilmente? Se eu me estresso, eu me recupero rápido? Eu uso a minha criatividade para superar os obstáculos? Procuro aprender com os meus erros? Tenho objetivos definidos nas áreas da minha vida? Tenho orgulho de ser quem sou? Eu chego a dizer que quem não é resiliente nessas questões, provavelmente, se não está, vai ficar doente. Tá? E as doenças, normalmente, elas são emocionais. E o emocional, a gente sabe que acaba indo para o físico. Uma outra definição super importante da resiliência. A resiliência indica como as pessoas respondem às frustrações diárias, em todos os níveis, e sua capacidade de recuperação emocional. Portanto, quanto mais resiliente for o indivíduo, mais fortemente estará preparado para lidar com as adversidades da vida. Nesse sentido, a atitude mental de enfrentamento é uma das primeiras lições para construir uma boa resiliência psicológica, a de se tornar responsável pelo que acontece à sua volta, apropriando-se de suas escolhas e destituindo-se do papel de vítima.
Gente, olha que importante isso aqui. É quando a gente para de achar que a culpa é do outro. A gente acha que a culpa é de alguém que fez, não, mas eu estou assim porque o fulano fez. Eu estou assim porque o governo não liberou dinheiro. Eu estou assim porque o meu patrão não me deixa trabalhar. E aí tem uma infinidade de outras reclamações diárias que a gente faz, e aí a gente deixa de ser responsável, deixa de achar que é responsável por muita coisa que acontece na vida da gente. E aí a gente acaba virando vítima. E não é assim que funciona. A gente, na realidade, teria que se adaptar a algumas situações. E onde que está isso? Está dentro da gente. As respostas estão dentro da gente. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a resiliência na visão da doutrina, tá? Quando a gente sabe, a maioria daqui que estuda um pouquinho, sabe que existe um plano reencarnatório. O que é isso? Antes da gente vir para cá, tem todo um projeto. Eu estou olhando aqui, o Zé está sentadinho ali no fundo. A espiritualidade falou, não, vou colocar a Rosângela e o Zé junto, porque um vai dar apoio para o outro. Não, brincadeiras à parte, é porque está aqui o Zé só e uma. Então, eu, o Zé e uma galera aqui que a gente nem todo mundo consegue ver. Só para descontrair um pouco. Mas num projeto lá em cima, eles traçado alguns objetivos familiares, pessoais, afetivos. Olha, esse é o projeto. Tudo bem que a maioria não cumpre muito esse projeto, não, mas existe um propósito, existe um projeto. Então, ele é estabelecido na espiritualidade com as entidades, com os nossos mentores, com os nossos amigos. Quais são as condições que a gente vai ter para executar os nossos projetos, o que vai acontecer com quem vai aparecer, quem vai estar na nossa vida, quem vai estar na nossa encarnação, quem vai entrar, quem vai sair, quais são os propósitos. Isso tudo está no nosso projeto reencarnatório. E a gente recebe ajuda deles para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o nosso projeto pessoal. Tá? Ele está dentro do projeto encarnatório, que faz tudo que é feito, todo o projeto que é feito lá na espiritualidade faz parte do nosso projeto evolutivo. E aí, quando a gente começa a questionar, o que eu estou fazendo aqui? Que eu estou num domingo de Páscoa, em todo um processo de isolamento, aqui, fazendo uma exposição para vocês, aí essa pergunta que a gente se faz, e outras tantas que a gente se faz, por que é que eu tenho essa doença, por que eu tenho isso, por que eu tenho aquilo, são questionamentos que a gente vai fazendo do nosso projeto pessoal. E aí, a gente vai desenvolvendo uma coisa que é muito importante, a gente vai buscando respostas e a gente vai aprendendo cada vez mais a chegar no nosso projeto encarnatório. E aí a gente vai buscando respostas que possibilitam o entendimento do sentido da vida. E aí a gente começa a entender as nossas emoções, que aí a gente chega no terceiro item. A gente entende as próprias emoções através do reconhecimento e estabelece metas para a transformação. Quando a gente busca no Evangelho o nosso equilíbrio emocional, com atitudes pautadas nos ensinamentos cristãos, ainda que não aconteça da forma que a gente imagina, porque nem sempre elas são rápidas como a gente gostaria, porque o tempo de Deus nem sempre é o nosso.
Nunca é, né? Nem sempre, nunca é, né? A gente gostaria que as coisas acontecessem no estalar de dedos, mas elas não são. Joana de Ângeles, vou mudar aqui. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela destaca que para Jung a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. Gente, olha aqui que frase maravilhosa. Não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. O que é ser feliz? O que é ser feliz para mim não é ser feliz para você que está ouvindo. Não é ser feliz para aquelas pessoas que estão do nosso lado, que convivem com a gente. Então, o sentido dessa felicidade ela é diferente. O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação do indivíduo. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoencontro, até a autoiluminação. Quando o homem consegue desenvolver esse projeto pessoal, aumenta significativamente a resiliência, porque não se sente sem rumo. Quando a gente aceita que as coisas são como são, do jeito que elas têm que ser, e a gente vai buscando entender, eu sempre falo que hoje eu sou melhor do que ontem, tá? Melhor do que uma semana atrás, melhor do que um mês atrás, porque assim a gente vem tentando entender, tentando aceitar as coisas como elas se mostram para a gente de uma maneira produtiva e evolutiva. Quando a gente começa, são 3 coisas bem interessantes que ele fala aqui, que é autorrealização. Isso está em mim. Eu não dependo de ninguém para isso. Sou eu que sou realizada. Se eu não fizer, eu não vou me realizar. Autoencontro é a minha busca interna. Eu encontro comigo mesmo. Como diz a minha amiga Fabiana, encontro com a minha essência e com a minha criança. A gente se auto-encontra conosco. E uma auto-iluminação. Isso significa, eu gosto de usar essa auto-iluminação como auto-evolução. Quando a gente consegue, a gente é feliz com alguma coisa que a gente aprende e coloca em prática, eu brinco que eu dei um passo a caminho da evolução. Tem hora que a gente dá umas escorregadas, a gente dá umas bambeadas para trás, mas assim, eu falo sempre que eu tenho o direito, de vez em quando, de surtar. Eu falo sempre que eu surto, né? De vez em quando eu surto, mas faz parte. Mas entender por que eu estou surtando já faz parte do meu autoconhecimento. Portanto, o que define uma pessoa resiliente é a capacidade de buscar na sua centelha divina a força e coragem para prosseguir. É a certeza de que Deus é Pai, bom e justo, e jamais abandona seus filhos, ainda que na hora dos testemunhos pareça o contrário. E através de Jesus oportunizou ao homem espiritualizar-se gradativamente, fortalecendo a crença em sua origem, a crença de sua origem divina. Olha que lição linda. Quando a gente aceita, como é que é? Aceita que dói menos? Não é essa frase? Aceita que dói menos. Não, vai doer sim. Tenho certeza que muita gente
hoje, nesse exato minuto, está sofrendo por algum motivo. E eu não estou aqui para julgar a dor de ninguém. Eu hoje cedo eu vi uma postagem no Face, eu não sei o nome também. Foi alguém que postou falando de alguém, de uma mãe que perdeu uma filha com uma doença, com certeza genética, porque o filho faleceu ano passado. A gente tem condição de julgar a dor dessa mãe? Jamais. Eu não tenho essa capacidade. Mas quais são as lições que a gente aprende com essa dor? É individual. É individual. Cada um está passando pelo que tem que passar. Cabe a gente usar a nossa resiliência para aceitar o que está vindo como uma lição, não como uma punição. Tem uma frase maravilhosa de uma pessoa extremamente iluminada, que é a irmã Dulce, que ela fala: tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Gente, eu só para encerrar a nossa resiliência, porque agora eu vou falar de resignação. Eu não sei se vocês conhecem, essa flor é a flor de lótus. Ela tem uma beleza, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de flor de lótus, e eu sei que tem uma pessoa que está assistindo, porque ela falou que ia assistir, que sabe a representação dessa flor de lótus na minha vida. E ela tem uma beleza dela, individual dela. Eu não sei se a maioria sabe, a maior lição de resiliência é essa flor que ela nos dá. Ela vive no lodo. Ela brota com essa beleza num lodo, num local sem muito oxigênio, sem muita... que alguém diria, não, ali não tem condição de uma flor nascer. E ela está lá. E a maior lição de resiliência é essa flor para mim. Bom, resiliência está aí. Agora nós vamos falar um pouquinho da resignação. Eu acho que a maior lição de resignação foi Jesus que nos trouxe. O que é ter resignação? Eu vou começar para falar de resignação com uma frase de São Francisco de Assis, que diz o seguinte: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Olha que lindo isso. E agora nós vamos falar um pouquinho da resignação. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há meio de se preservar deles. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra-se sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Essa é uma questão dos Espíritos, a questão 924, onde Kardec pergunta para os Espíritos que será que não tinha como
deixar algumas pessoas não sofrerem, porque são justos, porque são bons. Por que será que eles estão sofrendo? Não tinha como a espiritualidade lá em cima dar um jeitinho, falar, nossa, o cara é tão bom. Para que ele está passando por tudo isso? E aí a própria espiritualidade responde que deve se resignar e entender. Porque com certeza isso tem um propósito. A gente que estuda e fala de processos reencarnatórios, a gente sabe que toda ação tem uma reação. Então, com certeza, aquela pessoa que hoje é muito bom, com certeza se está passando por alguma prova, tem um propósito. A gente não está aqui, apesar de a gente estar num processo de transição planetária maravilhoso, mas o planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos aqui com um propósito. Nós ainda estamos aqui para aprender e para entender. Então, não é porque hoje eu sou boazinha, ou pelo menos eu acho que eu sou, né? Que eu vou deixar de sofrer. Não vou. A gente só vai ter que aceitar isso. E essa é a resignação. A diferença da resiliência e da resignação. Tem gente que acha que a gente já cansou de ouvir falar assim, nossa, nós podemos mudar isso, vamos falar, não vai mudar não, Deus que quis assim. Deus não quis nada, gente. Deus não está aqui para punir ninguém. A resignação, eu vou colocar os dois tópicos para a gente entender. Resignação e conformação, eles são parecidos. Então, o que acontece? A gente recebe uma notícia não muito agradável. Ah, não, mas Deus quis assim. Ah, minha casa inundou. Não, mas Deus quis assim. Só que eu continuo construindo minha casa na beira de um córrego. Mas Deus quis assim. Sempre é culpado de Deus. Eu acho que Deus não tem o que fazer, né, gente, do que ficar aqui. Não, eu vou encher a casa dele, né, porque... Não é assim, gente. Não dá para ser conformado que tudo está nos planos de Deus. Não tem... Deus, ele faz um plano, sim. Eu falo sempre que a gente tem um caminho a seguir. Esse é o plano de Deus. Da nossa criação à nossa iluminação. Esse é o plano de Deus. O caminho que a gente vai seguir para chegar nessa iluminação não depende dele. Depende da gente. Se eu, numa caminhada, usar um sapato apertado, foi ele que quis. Não, eu pus o sapato apertado porque Deus mandou. Não, eu pus porque eu quis. Então, as bolhas do meu pé são culpa minha, não são dele. E aí eu vou ter que entender que ou eu troco o sapato, ou eu vou descalço. A escolha é minha. Tá? Então, eu vou aceitar que eu tenho que ir. Eu tenho que compreender qual é o caminho que eu tenho que seguir. Por onde eu tenho que ir? Qual é a estrada? Eu tenho usado essa história, em alguns casos, para dar alguns exemplos. É como se Deus chegasse para mim e falasse assim, olha, você tem que ir o seu propósito é de Bauru a Jaú. Ou de todo mundo. Quanto tempo eu vou levar para chegar em Jaú, sou eu que decido. Eu não sei quantas paradas eu vou dar no caminho. Se eu vou me interessar por uma festa que vai ter no meio do caminho, no Vale do Gapó. Se eu vou, sei lá, dirigir em alta velocidade, ou capaz de sofrer um acidente, aproveitar que tem a Unimed no caminho. E tudo isso vai ser consequência dos meus atos, mas eu vou ter que chegar. E outro vai falar, nossa, eu não quero festa, e continua. Então, ele vai chegar primeiro. Mas, de repente, em Pederneiras, ele acha que tem que parar no Alambique. Então, cada um
é responsável pelo caminho que vai seguir para chegar até Jaú. E quanto tempo vai levar? Não sei. Aí independe. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos diz: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha que lindo isso, gente. É a compreensão sobre o que estamos passando que deve ditar a nossa conduta. É a aceitação de que os problemas pelos quais passamos precisam ser encarados sem revolta, com resignação, mas sem inércia. É uma outra visão falando a mesma coisa. Nós temos a razão e a emoção. Eu falo sempre, a gente pensa com o cérebro e pensa com o coração. Tem hora que um predomina mais do que o outro. Tem hora que a gente é muito mais emoção, tem hora que a gente é mais razão. E aí depende da gente como que a gente vai seguir. Quem é que está nos conduzindo mais nesse momento? É a nossa emoção? É a nossa centelha ou é o nosso racional? No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Khyber Schutel, ele nos fala: bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida, enquanto a indiferença é a submissão passiva às injustiças. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, é obediência aos decretos de Deus. O que é que a gente tem visto aí, nesses dias, muitas pessoas ajudando muitas pessoas. Isso não significa que eles não estejam praticando a resignação com tudo que está acontecendo, mas eles não estão indiferentes. Porque tem gente que não tem condição de fazer algo de imediato. Então, eu não vou citar nomes, tem gente da casa aqui trabalhando com outras pessoas. É muito bonito você ver que as pessoas não estão indiferentes. E eu acho que esse momento todo tem nos trazido essa reflexão em relação a olhar para o outro. A gente tem olhado, pelo menos a gente está tendo tempo, né, eu, de uns dias para cá, eu me propus a não ficar assistindo, não ficar vendo em redes sociais as notícias todas que estão passando. Eu só assisto na televisão, pontualmente, alguns dados, alguns números, algumas entrevistas que eu acho que sejam de médicos, tal. Mas eu não falei que eu não vou entrar nessa, porque a gente começa a ficar um pouco neurótico. Mas assim, o que é que eu tenho feito pelo outro? A gente tem, se a gente olhar próximo da gente, eu, por exemplo, moro num condomínio onde o condomínio está se ajudando. As pessoas estão... Um está fazendo um bolo, o outro está comprando, o outro está ajudando, o outro está oferecendo, o outro está fazendo uma lista de pessoas para tomar vacina. A gente está se importando com o outro, coisa que a gente não fazia. E eu acho que aí tem uma lição muito grande que a gente precisa aprender. Eu não vou entrar muito nesse mérito, que nem é a proposta, mas vamos olhar um pouquinho que a gente não está tão indiferente assim. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, ele fala assim:
Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do lavor virá o repouso. A minha intenção foi trazer, é o que eu falo, nada é por acaso. Essa exposição, ela já vem sendo, eu já venho pesquisando, como eu falei no começo, desde o início do ano. Não, desde o ano passado. E eu nunca vi uma exposição tão atual. Tão atual. Para tudo que a gente vem passando, eu queria desejar a vocês resiliência e resignação. O que é que a gente pode fazer com as coisas que estão acontecendo e o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso mudar? Tem um vídeo, antes de encerrar, eu vou passar um videozinho que fala da Covid, mas fala de uma mensagem diferente antes, e aí eu volto para a gente fazer a oração de encerramento. Não só respiramos, mas vivemos no automático, no prático, ávidos por prazeres individuais, presos na corrida de querer sempre mais. Perdemos quem somos na incessante busca pelo que queremos. Quantas chances já não foram dadas, quantos sinais já não foram enviados. Mas o mundo está ocupado demais para ouvir. As engrenagens de um modelo econômico insustentável e a lógica do consumo não podem parar. É preciso continuar. Cada vez mais distante do universo e da sua sincronia, longe da natureza e da sua sintropia. O planeta envia mensagens constantemente. Florestas queimam. Rios são inundados de lama, oceanos de petróleo. A água seca junto com o coração de Gaia. O ar já não é mais puro. Sufocam os pulmões da terra e os nossos próprios. Já não podemos escolher. Não é mais opção ou ficção, agora é real. Mas não é preciso temer. É preciso mudar. Não dê poder ao medo. Ele é só um mensageiro. O poder está em você. Não fuja da sua responsabilidade de fazer diferente para trazer o novo. É tempo de mudança. Temos consciência que a crise vem para despertar e que a dor vem para curar. Mas o que temos feito realmente para mudar? É chegada a hora. Pare, respire, tome consciência da sua respiração, deste momento global de transformação. Sinta a sua existência, compreendendo a real grandeza dessa experiência, a oportunidade de transformar e evoluir, de trabalhar por um bem muito maior do que o seu próprio, de se alinhar à nova forma do vibrar. É tempo de despertar quem além de você para atuar a mudança neste imenso quebra-cabeça cósmico. O que você pode fazer hoje? O que você vai fazer depois que esta crise passar? Vai esquecer novamente como já fez tantas vezes?
Ou vai finalmente atuar mudança? O que existe dentro de você que precisa emergir para contribuir com a mudança do mundo? O que você vai fazer para participar deste momento de transição e despertar? Todos podemos ser catalisadores de uma transformação global, cada qual em sua esfera individual. É chegada a hora da transformação. Qual o seu papel de evolução? Com amor e gratidão, Raíssa Zocal. E para encerrar, quem tem fé não tem medo de que as coisas fiquem mais difíceis e segue confiante em Deus, ciente da própria força e da capacidade de superar desafios que tem. Você é capaz. Você vai colocar uma musiquinha para a gente encerrar. Como a gente não está tendo encontros aqui no centro, nem presencial, eu queria fazer uma proposta, pessoal. Quem estiver assistindo, vai pôr uma água, coloque uma aguinha, ou num copo, ou numa garrafa. Eu vou fazer uma mentalização, nós vamos fazer uma vibração para a gente fluidificar essa água, para que a gente possa dividir com os nossos familiares, os nossos animais, as nossas plantas. E o Zé está procurando uma música ainda, enquanto isso vocês vão... Isso. Obrigada, Zé. Pedindo nesse momento, fechando os nossos olhos, vamos respirar profundamente, enchendo os nossos pulmões com esse ar que está limpo, sem poluição, inspirando fé, alegria, saúde, cura, expirando tristezas, mágoas, dissabores, desentendimentos. Mais uma vez, inspirando amor, inspirando luz, inspirando vibrações positivas, expirando medos, expirando angústias. E agora, relaxados, vamos visualizar uma energia entrando através do nosso chakra coronário e preenchendo cada célula do nosso corpo, inundando de amor e luz. Totalmente
preenchidos por essa energia. Nós vamos agora nos conectar à energia do planeta Terra. Vamos visualizar à nossa frente, como se o planeta estivesse em nossas mãos, como uma bola. Através do nosso chakra cardíaco, nós vamos emanar luz para esse planeta em nossas mãos. E quanto mais luz nós emanamos, mais ele se expande. E nós continuamos enviando energia. E mais ele se expande. Mais ele se cura. Mais ele se aproxima de Deus. Vamos agora, através das nossas mãos cheias de energia, visualizar a água que colocamos para fluidificar, recebendo também essa energia que foi destinada ao planeta. Que ela seja inundada com o que for necessário para cada um de vocês. Agradecendo ao amor que nos foi dedicado, pedimos à espiritualidade que nos proteja e que cada um, no momento que achar adequado, abra os olhos, retome a consciência do seu corpo. Gratidão a todos que estiveram conosco, gratidão aos que vão assistir depois, aos que compartilharam, aos que enviaram as energias para que a transmissão fluísse. Que tenhamos todos um domingo abençoado, cheio de amor e luz. Muito obrigada a todos. Que assim seja.